pessoal, tá começando mais um episódio da nossa super série Túnel do Tempo. E hoje esse tema foi escolhido a dedo. Fizemos questão de colocar em pauta, que é a relação com o nosso cliente, né? O consulente é uma arte desenvolver essa relação, é uma arte também, né? E requer certo tempo de experiência até a gente entender, né, os tipos de consulentes que chegam até nós. Então essa live ela vai falar para vocês de um tema muito importante que a gente às vezes acaba aprendendo na marra ou já no campo de batalha, né? Que é os tipos mais difíceis de consulentes, como a gente lida com eles, como a gente também deve se comportar, né, na frente do nosso consulente. Porque além da arte de ler as cartas, existe uma outra arte chamada lidar com seres humanos. Então, essa live foi inspirada nessa necessidade e quando eu fiz essa live, eu já tinha a noção da importância desse tema e eu acredito que você vai tirar muito proveito dessa live também. De volta no Túnel do Tempo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vainer, eu sou professor da Aurora do Tarô e hoje, como prometido, aqui são 20 horas e 2 minutos, eu tava numa outra live lá no @VainerBakeOff, que é o meu Insta pessoal. Quem não me segue lá, pode me conhecer lá. Por que tá Bake Off? Porque eu sou um participante nessa temporada do Bake Off Brasil, tá? E, bem, tô vindo de uma live, agora a gente vai vir pra outra, porque é proposital que a gente tem esse encontro aqui. Lá na live do Bake Off, @VainerBakeOff Brasil, Vainer@BakeOff, a proposta é que eu jogue tarô pra conhecer a galera que me segue. Eu gosto que as pessoas que me sigam tenham algo de positivo, né? Elas vão ver meu post, vão ver o que eu faço, onde eu como, as pessoas que eu amo e que eu faço questão de partilhar o meu dia a dia, mas a gente pouco se relaciona, então trocar ideia e uma leitura. Eu tirei um arcano de tarô pra essa galera que me segue lá, tá? E a ideia aqui no Tarô em Foco, que é a minha proposta para as lives de segunda-feira, lá no meu pessoal, eu vou fazer, provavelmente a gente tá entrando estudando esse formato de leitura de tarô, uma pergunta quinzenalmente. E aqui eu já quero fazer semanalmente esse encontro para a gente trocar ideia com perguntas sobre o mundo do tarólogo, que é a nossa profissão, que é o nosso ofício. Então a minha ideia é o seguinte: beleza, a Aurora do Tarô é uma escola de tarô, eu dou aula de tarô. Então, quem tá me seguindo tem algum interesse no mundo do tarô, seja para aprender, seja porque tá aprendendo, seja porque já joga, seja porque é tarólogo, tem interesse no universo tarológico. Então, assim, qual é a minha ideia? É que a gente troque ideia. Qual é a minha ideia? É que a gente fale sobre assuntos pertinentes à nossa profissão, tá? E a nossa profissão, ela é ainda uma profissão que, sem dúvida, tem um mundo de dificuldades para ser exercida de maneira oficial na vida da galera. Vamos pensar assim, porque muita gente joga tarô profissionalmente e muita gente joga tarô profissionalmente de noite, quando já viveu todas as outras experiências do trabalho formal e tal, e vai ter um bico, vai fazer uma grana extra com isso. Primeiro ponto. Segundo ponto é que muita gente que joga tarô, quando resolve investir nessa área, já complementa, já faz reiki, trabalha terapia holística, trabalha com outras, até com outros oráculos, baralho cigano e tal. Então o tarô, ele é meio um parceirão da galera, e nunca ou poucas vezes é o foco. Então, por exemplo, eu tenho tarô como o cerne da minha profissão, tá? Então, qual é a minha ideia trazendo essa proposta de discussão? É que a gente fale, tarólogos, a gente troque ideia. Se você joga 1% do seu dia tarô, se você joga 100%, se você faz o que você faz com o tarô na tua vida, a ideia é que você tenha aqui um espaço para conhecer outros tarólogos, porque muita gente que está curtindo aqui gosta de jogar tarô, e também aprenda
Jogar tarô é um aprendizado sempre. Então, se você é tarólogo e diz que já sabe tudo, você não vai conseguir se virar no tempo. Porque as coisas mudam, o entendimento do mundo. Vamos pensar o seguinte. Tá bom. Qualquer profissão. Se você não se atualiza, você perde o eixo, as coisas mudam. Olha, quando eu comecei a jogar tarô, eu tinha 9 anos, tá? Eu era uma criança. Mudei depois, hoje eu tô com 34, é evidente. O meu entendimento da vida, a minha maturidade, a própria experiência que eu tenho hoje com a minha vida mudou. E segundo, o mundo também. Antigamente as pessoas perguntavam assim pra mim, eu tô com um paquera. Hoje as pessoas falam assim, eu tô com um contatinho. Aí agora fala o contatinho 2, contatinho 3. Então tem tanto contatinho no jogo que você acaba ficando enlouquecido. É evidente, porque hoje o acesso às pessoas diferentes do bairro é do aplicativo. Então o tarólogo precisa se conscientizar de que a sua realidade também muda conforme o tempo, conforme a localização, as tecnologias, etc. Portanto, a ideia de hoje, muito obrigada a todos que estejam aqui presentes, assistindo essa live. A ideia é que a gente fale sobre uma pessoa muito importante na nossa vida como tarólogo, que é o consulente. E quem é o consulente? O que se estabelece? O que faz alguém ser o nosso consulente? É alguém que pede para que a gente jogue tarô. Até aí, beleza. O consulente é um cliente? É. O consulente é necessariamente alguém que vai te pagar? Não. O consulente entende o teu trabalho necessariamente? Não. Em geral, se você vai ao psicólogo, o paciente do psicólogo pode até não entender o que o processo do psicólogo seja, qual é a vertente dele, se ele vai por Freud, entendeu? Provavelmente, ele sabe que ali é para trabalhar as questões dele pessoais, íntimas, psíquicas, psicológicas, correto? Sendo assim, o consulente é alguém despreparado, já sai por essa, na relação tarólogo, ou cartomante, se for um outro oráculo, consulente. É um cara que não sabe o que você faz. Ou, no mínimo, já foi em alguém, que alguém indicou, conhecia uma senhorinha e essa senhora jogou pra ele, contou tudo, ela acertou tudo, mas assim, sei lá, a senhorinha já faleceu e agora ele chegou na tua mesa. Ou é um parente. Os parentes adoram jogar tarô com a gente. E a gente faz isso com muito amor, mas é por onde a gente começa, os amigos, o pessoal do trabalho. Quando você faz um curso de tarô, a primeira pessoa que aparece pra jogar pra você é quem você contou que tá fazendo curso de tarô. Então, qual é o propósito dessa live? O que acontece? Olha, minha irmã tá assistindo, foi minha primeira consulente, olha aí, minha primeira consulente da minha vida, tinha 9 anos, foi minha irmã, Vádia, que morava no quarto ao lado, e a gente nunca se largou. Muito bem, como funciona então a relação consulente? Primeiro, a pessoa chegou até você por alguma indicação, ela viu o teu site, ela viu o teu nome em algum lugar, beleza. Agora, como você estabelece essa relação? A relação com o teu consulente, ela é algo construída ou ela é pontual? Vai depender. Quando a gente atende uma pessoa, eu sugiro, e falo isso para os meus alunos, que a gente, independente se a pessoa já jogou com 20 pessoas ou nunca jogou, que você fale como é o teu trabalho. Por quê? Porque a pessoa não sabe. Pensa o seguinte, que você está atendendo uma pessoa mais um dia. É mais um atendimento na tua agenda. Legal. Se você já tá há uns anos na estrada. Se você tá começando, você tá nervoso. Cara, tá vindo um cliente meu hoje e eu preciso atender essa pessoa. Tá bom. Mas lembra sempre que na cabeça da pessoa que você vai atender, pode ser ele novo ou velho, experiente com tarô ou não. Na cabecinha desta criatura, o que tá rolando é assim, eu vou hoje num tarólogo. Então essa pessoa tá nervosa, ele já foi no psicólogo, ele já foi no psiquiatra, ele já foi em tudo. Sobrou você para resolver aquele pepino que ninguém respondeu, ninguém falou e ele não vai. Então entenda que o consulente é alguém fragilizado, que o consulente é alguém em posição sensível
ao que quer que você vai dizer. Então, tem gente que abre a porta para receber o consulente e fala assim, menina, tu tá nessa... Tá, o que aconteceu? A pessoa, por que minha energia tá estranha? Porque tu é o vidente na cabeça dela. Então, a gente tem que ter muita compostura na hora de tratar o nosso consulente quando ele chega. Coisas básicas. A relação com o consulente, ela não precisa ser de intimidade absurda e profunda. Apesar de que, durante a consulta, o tarólogo naturalmente explorará questões muito particulares. Então, eu nem preciso dizer que na prática do tarô, você precisa ser absolutamente sigiloso, compreensivo, compassivo e, em especial, discreto. Então, assim, tua consulente vira e fala que ela tá saindo com um cara que não é o marido dela. Você faz essa cara. Jamais. A relação com o consulente, ela não parte por julgamentos. A gente acolhe. Cara, se a pessoa tá fazendo pergunta, é porque ela tá em algum grau preocupada como isso vai se dar, como ela vai resolver as questões do coração dela. Então, a relação com o consulente, primeira, é de acolhimento. Você acolhe a pessoa. Acolhe a forma como ela vai colocar as questões. A gente faz cara de que já ouviu de tudo na tua vida. Então ela vai dizer pra você o seguinte: você sabe, eu tô numa relação há 3. Aí você já... Nossa, você todo dia, você tem vários amigos que se relacionam há 3. Então assim, é essa cara que a gente faz. Essa é uma das máximas do atendimento. Seja discreto. Seja discreto, porque você vai ouvir, assim, aquela trama de novela mexicana, aquele envolvimento, sabe? E no final, o culpado é o mordomo. É isso, entendeu? E aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura, né? Você olha assim como se aquilo fosse a coisa mais natural na sua vida, entendeu? Você ouve, você acolhe, né? Eu falo aí que a gente tem que ser compreensivo, compassivo, né? Acolhedor, né? E discrição, né? E bom senso. Não caem mal a ninguém, né? Você precisa... Vai bem para todo mundo. Então você precisa olhar. Então, treine, saiba quais são as suas expressões. Essa dica que eu acrescentaria hoje, né? Aí 1 ano depois, quase, dessa live, você já viu que eu tô mais parecidinho aí comigo hoje. Eu diria isso, né? Aprenda quais são as suas expressões. As pessoas que convivem com você, elas costumam ter isso bem claro. E às vezes a gente não tem, né? Recomendo também que você jogue. E aí, como sou eu quando, né, recebo uma notícia bombástica ou uma revelação grande aí do meu consulente? Como é que eu me coloco? Como é que eu me apresento? E isso é algo importante da gente trabalhar, né? Que é essa descrição, né? Lembrando que se você vai atender pessoas, é natural que a gente tenha essas surpresas ao longo do tempo, sem que a gente pareça estar chocado, mas também na linha do tempo, que a gente não fique também acostumado aos horrores do comportamento humano nas suas versões mais dramáticas, né? Então, assim, acho que é importante a gente ter o meio termo aí sempre, tá bom? Muito bem, vai, segue aí com essa dica que tá ótima, eu tô adorando. Ok? Por quê? Porque a gente não tem que ter... imagina, cara, você vai no médico, aí você tá com um problema no bumbum. Meu, você tem que ter segurança pra baixar a calça na frente do teu médico. Então é isso que o tarólogo tem que ter. Você vai trabalhar com a pessoa como? Como alguém que está ali para ouvir qualquer questão. Independente da forma como essa questão vai ser colocada, você tem que ter a compostura do recebimento, do acolhimento, da compreensão de que se tá doente, se ela tá falando, é porque em algum grau aquilo está incomodando aquela pessoa. Se está incomodando aquela pessoa, é necessário ter amor. Um tarólogo não sobrevive sem amor ao ser humano. Porque para ser tarólogo, você precisa amar a humanidade.
Porque o que você vai trabalhar no tarô, acredite, não será o futuro do país. Embora você esteja jogando para um político, seja. Mas você vai lidar com problemas de amor, problemas de saúde, problemas de família, problemas psicológicos. Cris, minha querida, falei de você na live que eu estava fazendo no Viner Bake Off. Falei de você que eu aprendi um monte de coisa contigo, em especial sobre se o produto tem que estar à venda, ele tem que estar exposto. Falei isso para uma consulente. Muito bem. Então, a prática do tarô em especial, ela começa com você recebendo a pessoa, independente do problema dela, independente da questão dela, com muito carinho. E isso é o primeiro ponto de ligação entre você e aquela pessoa. E aí, acredite, algo mágico acontece, que é a cumplicidade. Ela vai perceber que você tá se lixando para as questões sociais daquilo e tá simplesmente focado em ouvir. Bons tarólogos são excelentes ouvintes. A gente ouve tudo com muita atenção. As pessoas às vezes se surpreendem comigo que eu digo que naquele dia ela falou tal coisa e tal. Mas porque quando a gente tá atendendo, a gente tá com todos os ouvidos assim, as duas orelhas e mais 10 ouvindo. E aí você recebe aquela pessoa e aí vai dizer o seguinte, beleza, olha, gente, se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui, tá? Na barra, na live, que eu vou responder perguntas específicas sobre o atendimento, tá? Que a proposta do Horário do Tarô é que a gente faça um bate-papo mesmo sobre a prática tarológica. A prática do tarô. Então, hoje, o consulente. Beleza. E aí acontece uma coisa mágica, que é a cumplicidade. Muito bem, a pessoa sacou que você não tem problema, então ela vai começar a falar de tudo. E aí eu levo você a um segundo entendimento. Deixa a pessoa muito à vontade na consulta. O que você pode fazer? Por exemplo, ela chegou, antes de você começar, tenha bom senso. Se tá o dia quente, oferece água. Se tá um dia frio, tudo bem aqui, quer que eu feche a janela? Sabe, ninguém ouve conselho com frio, com sede, querendo fazer xixi. Então ofereça pra pessoa o que é o toalete, sabe? É importante dar isso. É evidente que na consulta online você tem algumas diferenças, essa é uma delas, entendeu? Você pode sugerir pra pessoa, por exemplo, tua consulta é marcada às 8 horas da noite online. O que você já vou responder a pergunta, viu, Rafael? O Rafael Jafra. Um beijo, amor. Muito bem. A pessoa tá online. Então você pode dizer o seguinte, marcou às 8 horas a consulta, você fala o seguinte, tá bom, olha, a gente vai começar e são 8 horas, ou então eu sempre faço assim, eu peço pra pessoa, quando eu marco o atendimento, eu já digo, procura um lugar calmo, onde você não vai ser interrompida, que você possa falar com tranquilidade, tá bom? E aí, a Nívia Pejão fez pergunta também, pode deixar, eu vou pegar as respostas e vou fazendo uma atrás da outra. Aí você fala o seguinte, olha, marcou às 20 horas, quando for uns 15 minutos antes, você manda uma mensagem pra ela, se você não tiver atendimento, você pode mandar. Se não, você já diz isso quando você marcar a consulta. Aí você fala o seguinte, olha, procura um lugar calmo, porque aí a pessoa pode falar, isso aí tem que ficar muito claro, porque às vezes a pessoa quer falar do marido e ela dorme do lado do marido e a consulta no computador do lado do marido. Então a pessoa às vezes se sente assim, putz, como eu não pensei nisso? Então você já adianta. Seguinte, no dia do atendimento, procura um lugar que você possa falar à vontade, que você já tenha ido fazer xixi. Se você chegou do trabalho, tenta baixar um pouquinho a energia e a gente começa, beleza? 5 minutos antes do atendimento online, você relembra a pessoa disso. Eu já tenho até o textinho pronto, então eu mando pra pessoa antes do atendimento, tá bom? Então, pensa nisso também. Você tenha bom senso, inclusive, no online. Muito bem. E aí, a outra coisa do bom senso é o seguinte, perceba se a pessoa às vezes fala assim, a pessoa atendeu uma ligação, ok, mas já diz pra ela, desliga do mundo durante o atendimento. Ok, vamos lá. Exatamente, Cris, deixar a pessoa à vontade é fundamental. Rafael Jafra perguntou, em média, quanto tempo dura um atendimento? 1 hora é um bom tempo, tá? Comercialmente é um tempo bom. Minha opinião,
Comercialmente é um tempo bom, porque na verdade tem atendimento que você precisava de 2 horas para terminar com a pessoa. A pessoa chora, a pessoa se comove, você se comove com o assunto. Então, apesar de estabelecer 1 hora como o tempo ideal de atendimento, eu sempre flexibilizo em função da questão. Não dá pra você jogar tarô, amar a humanidade e ela tá surtando e em 1 hora você pá. Então, separa entre um atendimento e outro uma meia hora. Primeiro porque você também é um ser humano, você também precisa beber água, você também precisa fazer xixi, você precisa também entre um atendimento e outro. Lembra que uma cidade como São Paulo, todo mundo às vezes está sujeito ao atraso. Então, é bom você ter isso. Então, por exemplo, como eu faço? Eu tenho uma consulta marcada e tenho a minha meia hora de intervalo. Se eu vejo que tá casca grossa a situação, mesmo assim, eu sei que eu tenho meia hora. Eu vou fazer xixi nesse horário entre uma consulta e outra. Então, entre fazer o meu xixi, eu sei que eu posso aguentar, minha bexiga não vai explodir. Eu consigo falar com a pessoa o seguinte, beleza, vamos tocar no assunto. Mas tem gente que cobra meia hora a mais. Então, eu acho que também se fala muito da regra do jogo, tá? Então, assim, tem gente que diz, olha, a gente vai jogar 1 hora, se a gente parar desse horário, vou cobrar mais tempo. Tá? Se você marcou 1 hora, viu que precisa, não custa, cara. Bom senso. Pitadas de generosidade não fazem mal. Aliás, joga bastante nessa receita que funciona, tá bom? No caso de consultas presenciais, o que você sugere quanto ao pagamento, recebimento do valor da consulta? Como se portar elegantemente? Isso é sempre uma saia justa, tá? Nívia Pejon perguntou sobre o pagamento. Eu já tentei de várias formas, tá? O que em geral me funciona melhor e eu recomendo quando alguém me pergunta sobre isso é o seguinte: deixa o valor muito claro na hora de fazer o agendamento. Então, por exemplo, 215 é a consulta, 1 hora. A pessoa às vezes traz 250. Aí você não tem troco. Então, sempre quando eu vou fazer uma bateria de atendimento, a primeira coisa que eu olho é a minha carteira. Se tem troco. Segunda coisa, maquininha de cartão. Isso ajuda muito. Muita gente hoje prefere fazer o pagamento na maquininha. Então super funciona também você já deixar até perto. Às vezes eu deixo perto da minha mesinha já de atendimento e falo o seguinte, olha, vou deixar aqui a maquininha. Se você quiser acertar no cartão também pode, tá? Já disse isso quando eu agendei. Agora, como se portar elegantemente? Aí eu acho que a finesse é o biscoito fino desse protocolo, né? Eu sempre falo assim, termina, muita gente já automaticamente vai acertar. A pessoa fala, me deixa eu acertar com você. A segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa faz assim, a pessoa esquece, ela vai indo embora, ela vai pegando a bolsa, ela vai ligando pros amigos, ligando o celular de novo e tal. Aí eu pergunto assim, você gostaria de acertar como? Aprendi isso com o meu namorado Álvaro. Ele fala assim, você gostaria de acertar como? Então, o acertar como, aí você dá a opção. Aí a pergunta, na verdade, vai ser a resposta, né? Pode ser em dinheiro, pode ser em cartão. Ou, às vezes, eu também já usei o seguinte recurso. Eu já falei assim, olha, eu tenho a minha maquininha aqui de cartão. Tudo bem? E aí a pessoa, deixa eu acertar contigo, já ia esquecendo. Então, é uma saia justa sempre. Eu digo que você tá assim, super alfa, ômega nas suas vibrações. E aí vai falar sobre uma coisa bem prática e necessária, que é o acerto. E eu acho que funciona bem, tá? Essa coisa do ser elegante é ser cordial e outra coisa que eu acho muito importante, eu peguei isso como exemplo de outras coisas. Por exemplo, quando eu vou no restaurante, eu sei que eu tenho que pagar a conta. Então é também uma questão de educação, a gente já ter esse meio que pré-estabelecido. Se eu vou no restaurante, eu tenho que pedir a conta antes de ir embora. Com o tarô, eu acho que, como é uma prática antiga, mas ainda cheia de pressupostos, as pessoas ainda... Então a gente também pode... Você gostaria de acertar como? Tô também pesquisas sobre outras formas e aberta também a sugestões, tá, gente? Nada é tão fechado ao ponto que não possa mudar. Mas eu faria assim, viu? Muito bem. Tem mais uma galera participando. É isso que eu falei, viu, Janaína? Sobre a consulta, 215, R$200 é a média. R$100 também, a gente encontra muitos profissionais que vendem nesse valor, tá? Quando tá começando, eu sugiro que você
pelo menos uns R$80. Vai depender da tua região, vai depender também do quanto você tá segura pra fazer, entendeu? Sugiro que atenda pra muita gente, parente, amigo, pra treinar bastante. E aí depois estabelece, sei lá, R$100, por exemplo, se na tua cidade isso é possível, estabelece o atendimento de R$100, tá? Isso não diminui também a galera que tá aí no mercado, tá? Tietes, há algum intervalo ideal entre um atendimento e outro? Aquilo que eu tava falando antes sobre o atendimento, o tempo do atendimento. Meia hora, gente. Você precisa fazer xixi, você precisa beber uma água. Você precisa também, às vezes, contar com imprevistos. Teu gato tá vomitando. Então tu tem um tempinho pra poder ligar pra pessoa, remarcar, pedir pra ela esperar. Entendeu? Então assim, o intervalo ideal é sempre do meia hora. Porque aí você também pode... Agora, tem dia que você tá com a agenda tão cheia que você coloca um atrás do outro. Nada impede de que você trabalhe com também 15 minutos, 10 minutos de tolerância entre um ou outro, tá? Você vai no médico, às vezes você espera. Então, também é jogo de cintura pra não deixar a pessoa que tá lá embaixo ou ali na outra sala, em outro lugar, esperando 40 minutos, entende? Também é sacanagem também com quem chegou no horário. Rose Catani. Muito bem. No caso do consulente que fica tentando te testar, colocando em xeque o que você está falando, como faz? Já passei por uma situação que a consulente ficava duvidando de tudo de uma forma até arrogante. Super comum, meu povo. Estamos sujeitos a isso. Como é que funciona? Você é um bom tarólogo se você adivinha tudo, tá certo ou errado? Você é um bom tarólogo se você adivinha tudo milagrosamente e diz pra pessoa a cor da cueca do amante e se ele vai ou não voltar pra tua vida. É um bom tarólogo? Na boa. É um bom, sei lá, psíquico. Sei lá, não é. Entendeu? É um professor X do X-Men, assim, você é um mutante. Então, muito bem, tem gente que consegue esse nível de precisão, de especificidade, tem, mas cara, na boa, o que acontece? Você tem a postura muito tranquila. Se você sabe que você joga tarô, o que acontece? Se você sabe que você joga tarô, você relaxa. Humildade. A humildade é a resposta para muita coisa no planeta. Então, Rose, o que eu sugiro? Se a pessoa tá de uma postura arrogante, aquilo que eu tava dizendo sobre falar pra pessoa do que é jogar tarô ajuda muito. Então, por exemplo, eu pouco tenho hoje em dia esse problema depois que eu adotei a postura de dizer assim: gente, eu sei que você já jogou tarô, mas eu vou te contar o que pra mim é jogar tarô. Então aqui eu não tô aqui pra fazer previsões miraculosas, poderosas. Às vezes eu nem digo isso, eu digo o seguinte: olha, pra mim jogar tarô é ver caminhos, ver possibilidades. Pra mim jogar tarô é a gente pegar a situação que você tá vivendo agora e ver, putz, como eu posso melhorar? Você quer chegar na praia, beleza. E aí eu vejo aqui que tem, sei lá, vai fazer frio. Vamos olhar o seguinte, não é melhor você tirar férias então nas montanhas, no interior? Vai pra lá. Então, possibilidades é algo muito mais poderoso do que fatalismos. Então, é também uma questão de educar o consulente. O consulente, ele às vezes se coloca nessa posição defensiva por ignorância. Então, a gente pode também conduzi-lo a relaxar. Lembra que eu estava falando sobre criar um canal de confiança? Então, isso é quando a pessoa também... Lembre-se, você está no papel de tarólogo. A outra pessoa está indo num tarólogo. Então, na cabecinha dessa criatura, ele tá dizendo o seguinte: eu vou testar porque eu não sei, vai que o piloto tá querendo meu dinheiro. Tá errado? Não tá. Já passou muita gente por isso? Claro que já passou. Então, a gente também, com compreensão, a gente educa esse povo, sabe? E lá no futuro, a gente vai ver gerações futuras tendo uma melhor postura em relação ao profissional do tarô, tá? Gente, e esse ponto aqui, eu quero dizer pra vocês que vocês têm que redobrar a atenção, viu? Nesse ponto da live, eu falo sobre um assunto que apavora muitos de nós. Muitas pessoas que estão começando, ou muitas pessoas que já jogam há um tempo, costumam ter grandes dificuldades após atender pessoas nesse tipo, né? Com arrogância, ou com tanto receio, com tanto medo, com tanta desconfiança,
que acabam sendo verdadeiros entraves, né, na comunicação entre tarólogo, cartomante e o consulente, né? Então, assim, a gente precisa entender que a comunicação é uma mão de via dupla e que quando um dos lados se coloca tão à defensiva, as coisas ficam mais difíceis. Então, assim, quando um dos lados está tão resistente, reticente, a gente fica, de fato, com a comunicação comprometida. Mas cabe a nós, tarólogos, né, conduzir isso da melhor maneira. Lembrando que estamos sempre na responsabilidade da nossa consulta. Somos nós que conduzimos todo o processo. Então, é fundamental que a gente saiba lidar com todo tipo de postura, inclusive essa, sem prejuízo da nossa leitura e sem também prejuízo do nosso amor pela arte, né? Pelo jogar cartas, né? Não é isso que dá a medida do que a gente faz e nem da diferença que a gente dá na vida das pessoas, certo? Então, ouçam essa parte com muita atenção, porque tem dicas preciosas para você resolver muito dessa outra arte atrelada ao mundo do tarô, a arte de jogar cartas, né? Que é a arte de lidar com seres humanos. Então é educar, viu, Rose? E não temer quando isso acontece. Quando isso acontece, continue jogando tarô como se nada tivesse acontecendo. Se continuar, fala o seguinte: tô te ajudando, tá te orientando, tá fazendo algum sentido. Muitas vezes a pessoa vai dizer o seguinte: tá. Aí você continua. Trabalhar a autoconfiança é fundamental para você não se sentir vítima desse tipo de postura, tá? Mas com amor, com conversa, com bom papo, você muda. Muito bem, Nívia Pegion perguntou outra coisa bem bacana, viu? Tô gostando das suas perguntas. Todas muito desafiadoras para um tarólogo, tá, gente? Quando um consulente se torna inconveniente e começa a te cantar durante a consulta, como proceder? Muito bem. Tarólogos da minha vida. Tem gente que se encanta por você durante a consulta, é evidente. Tem gente que te acha bonito, claro. Tem gente que te acha, assim, Maomé, o profeta? Tem. Então isso é muito sedutor na mão de uma pessoa que tá perdida, carente, sabe, ferrada, em alguns sentidos, em especial amoroso. Aí muito bem, aí você é um ser de luz na frente dela, você deixa de ser humano, você brilha. O que eu sugiro? Primeiro, não perca a compostura. O que é a compostura? Saiba que você está em posição de poder e a pessoa está fragilizada. Aprendi isso com a minha professora, Lívia. E a pessoa é fragilizada quando tá jogando tarô. E isso é verdade, isso é real. A pessoa está numa postura de me oriente. Então, quando ela se encanta, ela fica inconveniente, você pode, primeiro, discretamente, dar um chega pra lá. Agora, se ela, como a pergunta diz, se torna inconveniente, aí você pode dizer o seguinte: bem, tô aqui pra ler o teu tarô, eu tenho compromisso, eu tenho namorado, não vai rolar. Então, você quer que eu jogue tarô? Porque eu também posso te indicar um outro profissional. Você pode indicar a pessoa para outro profissional. Aí também tenha bom senso. Você indica alguém que não seja muito o perfil da pessoa que tá te atendendo contigo, porque senão vai acontecer com a outra. Entendeu? Então assim, você sabe que o cara é gay. Indica uma amiga taróloga, sabe? Então, isso também vai te dar, assim, autoridade, sabe? E se a pessoa tá fragilizada e você é o poderoso, o teu não também funciona. Claro, não se envaidecer é um ponto, tá? Não se envaideçam, nem com quem tenta te pagar o dobro da consulta para ter mais respostas. Se alguém quer te dar uma caixinha, tá valendo, tá? Se alguém quer te dar dinheiro para te comprar, para te diminuir ou para te pedir uma pergunta de alguma coisa que não é bacana, não aceite. Mesma coisa, se você tá procurando paquera, vai pro Tinder. Se você não tá procurando paquera na hora que você tá atendendo, aprendi isso também. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, isso vale também pra prática do tarô, tá? Certo? Então, um bom não. Ou simplesmente assim, mostrar a aliança, né? Você pega o tarô assim, com a aliança na mão, né? E aí funciona também. Cris Albino, um beijo, mestre. Cris Albino. Existe uma dica meio mágica que o valor sempre termine com o número 8. Sim, 80, 170, 215, que é o preço que eu uso. Olha, eu gosto, tá? Eu gosto dessa coisa da soma da 8. Eu uso isso em muita coisa.
Isso, na verdade, o pessoal fala que é mágico, mas tá falando da numerologia, tá falando isso assim, é antigo, tá? Mas é assim, por exemplo, no tarô, o 8 de ouros é uma carta de muito trabalho, trabalho próspero. Então tem essa relação com o 8, seu número de prosperidade. Funciona? Eu gosto. É obrigatório? Não, você pode colocar o seu preço, entendeu? Tem coisa que, putz, você não consegue dar um 8 nem ferrando, assim, fica muito, sei lá, sai do mercado, entendeu? Aí não grila. Mas se quiser usar, super recomendo, eu também faço isso, entendeu? 215 é o valor que eu cobro, acaba super funcionando, porque dá 8 também, então tô na torcida. Tô fazendo também a fezinha do 8. Vamos lá. Aê, Dai, também, linda. Muito bem, vamos lá. Olha, Cris Albino, sinceridade. O tarô vai te responder de acordo com a sinceridade do consulente. Isso pode ser dito de uma maneira que a pessoa também acesse seu lado verdadeiro. Cris, me ajuda a entender melhor o teu ponto de vista. O tarô vai te responder de acordo com a sinceridade do consulente. Na verdade, o tarô é denunciador, tá? Só pra vocês entenderem. Tem gente que vem e fala assim: ai, tô passando por um perrengue de grana, tô péssimo de dinheiro e tal. Aí você vai vendo o jogo, aquilo vai dando um comichante. Também vale a pena você chegar e falar assim, aí entendi como a sinceridade. O que acontece? Acho que por exemplo, você pode chegar com a pessoa e falar o seguinte: olha, eu acho que você é próspero, só não tá percebendo. Ou não vê o que você tem como prosperidade, entendeu? Vamos olhar. Então o tarô, ele indica, ele denuncia, ele mostra, a pessoa tá dizendo que tá ali querendo casar e tal. Aí na sua cabeça, você acha que casar é estar junto, apaixonado. Aí você começa a ver que tem uma parada ali meio material, e você fala o seguinte: você tá casando, né? Mas assim, você tá feliz, você gosta da pessoa? Aí a pessoa fala assim: não gosto não, mas vai ser um excelente negócio, porque é uma pessoa boa na minha vida. E aí você fala: entendi. Então o tarô, ele denuncia, ele mostra, ele indica, você vê, entendeu? Agora, se você tá numa consulta legal, que você estabeleceu uma parada bacana de cumplicidade, você fala na boa. Para isso, eu recomendo, no texto que você diz antes do atendimento, dizer o seguinte: não falo de 2 assuntos, nem morte nem traição, todos morrem, todos traem. E tudo que eu disser nesta consulta ficará para sempre comigo, mas pode sair desta sala por você, para aqueles que você ama e confia. O que eu quero dizer com isso? Olha, se tu quiser falar para alguém da consulta, vai sair de ti, porque de mim não tem possibilidade. E aí a pessoa também relaxa, sabe? Então o tarô, ele denuncia, você pode chegar com a pessoa e falar assim: deixa eu ver, não tô entendendo isso. Me explica melhor. Fala pra mim isso, entendeu? Muito bem. Outra pergunta da Nívia: um consulente presencial pode gravar a consulta? Você indica por quê? Boa pergunta também. Eu deixo sim a pessoa gravar. Porque é o seguinte: se eu fosse atendido por um tarólogo, por exemplo, se eu fosse o astrólogo, qualquer oráculo, em geral eu não gravo, eu procuro focar a minha atenção naquilo. É evidente que você não guarda tudo, mas as coisas importantes em geral você lembra pra sempre. Mas hoje é muito comum as pessoas quererem gravar, tá? E o que eu faço? Uma vez eu me ressenti, eu falei assim: ai meu nossa, será que isso vai rodar e tal? Porque eu não queria que coisas tão particulares sobre a pessoa saíssem. Mas é dela, ela queria gravar, ok. E hoje eu atendi uma pessoa e ela voltou dizendo: olha, há 1 ano você me atendeu, e ela citava frases da consulta durante o atendimento hoje, de 1 ano atrás. E ela disse assim: você contou isso, que seria dessa forma, e aí assim, agora você tá dizendo de novo. Então assim, eu vi que ela aproveitou bem o material, foi importante para ela partilhou aquele material com pessoas íntimas apenas, ela memorizou, mudou, e quando eu comecei a consulta, ela disse assim: olha, de tudo que a gente conversou há 1 ano, eu fui bem em quase tudo. Com exceção do meu trabalho, por conta da demanda daquelas outras coisas, eu de fato não fiz o que eu tinha para fazer. Então ela já veio dizendo para mim que ela não tinha feito
o investimento profissional que ela estava disposta a fazer e que tinha a possibilidade de ter se concretizado, podia ter sido muito bacana. Ela não investiu, evidente que não aconteceu. Então, assim, a pessoa pode gravar e faz uso. Agora, vale dizer, não sai daqui por mim, sai por você. Sobre o que você está prevendo, dizendo, eu acho que aí é um ato de confiança profundo sobre a tua prática. Se você está lendo o tarô com verdade, você não teme o que você mesmo diz para alguém, mesmo na linha do tempo aí, porque para de ser teu, a tua palavra deixa de ser tua, né? Então, confiar também é um ato de poder. Muito bem! Victor Faro, do Barehanded Tarot. Funciona bem a mágica do 8? Eu atesto. Ok, verdade, minha pergunta é, funciona mesmo, Cris. Kelson Martins. O tarô consegue responder tudo ao consulente? Muito bem, gostei da pergunta. É muito, assim, muita gente acha isso, tá? Eu digo que sim, responde tudo. Talvez o consulente que não queira tudo saber, ou esteja pronto para saber, ou mereça também. Então, muito bem, vamos lá. Vamos voltar que o tarô consegue responder tudo? O tarô responde tudo, gente. Não há coisa que o tarô não responda, tá? Um bom leitor de tarô, ele pega tudo. Você quer saber fazer um bolo, eu faço isso. Quero saber um bolo, uma decoração de um bolo. Eu vou no tarô e vejo, me inspiro nisso. Então, ele responde tudo. Agora, o que o tarólogo deve ter muito em mente é o que responder ao consulente. Então, por exemplo, tem consulente que é assim, vou casar? Você olha, pô, vamos ver, tem aqui tudo. Outra coisa que o consulente pode fazer. Meu marido casou, meu ex-marido casou. E eu quero saber se eles vão ser felizes nesse casamento. Aí você percebe a maldade. É evidente, Kelson, que você conseguiria ver se esse casamento seria bacana pro cara. Agora, é útil para aquela pessoa ou é maldade? Se for, você carinhosamente diz, não falo da vida alheia. E aí, o tarô responde tudo? Sim. Você, tarólogo, não. Então, o tarólogo não responde tudo que um consulente quer saber. Ele tem que ter a parcimônia, tem que ter muito bom senso e bondade, gente, bondade, matéria-prima de um tarólogo, para saber o que responder ou não com o poder que tem na mão, que é o tarô, tá bom? Muito bem, eba! É isso, gente, eu acho que respondemos, aí temos muitas perguntas respondidas, a galera queria saber o feedback, o pessoal curtiu, até porque a minha proposta é que a gente se fale toda segunda-feira sobre assuntos da prática do tarô. Então, se alguém puder dar o feedback, alguma pergunta ainda que não tenha vindo. Olha, quando o tarólogo erra na resposta, o consulente ocupa. Como encaminhar essa questão? Cara, isso é muito, muito real, a gente precisa muito saber disso. Muito bem. Existem consulentes que vão chegar e vão chegar contigo e vão falar o seguinte, você mudou a minha vida, você falou, foi assim, aconteceu tudo e tô beleza. Isso é uma boa medida de leitura de tarô? Não. Por que que não é uma boa medida? Porque em geral é o seguinte, se a pessoa tinha tanta certeza de tudo, que tudo que aconteceu era tão perfeito, ela não precisava do tarô, gente, ela só precisava ter vivido. Entendeu? Então assim, quando a gente vai ao tarólogo, a ideia é que a gente transforme, no mínimo, para melhor o que já tá bom. Certo? Então, cabe a quem viver? Ao tarólogo ou ao consulente? É evidente que é o consulente. O consulente é o cara que vai viver aquela vida. É ele que vai viver tudo. Aí você diz o seguinte, vou usar o caso da moça que veio comigo aqui hoje. Fiz tudo sobre a parte afetiva, mas não fiz sobre a profissional. Ela lembrava disso. Aí o que aconteceu? Não aconteceu porque eu errei a previsão? Ou não aconteceu porque ela não fez nada a respeito deste assunto? Evidente que foi ela. Ela tem esse entendimento. E agora, o bendito do consulente que culpa você. Você disse, e eu tenho uma história hilária. Dia desse, uma pessoa me perguntou o seguinte... obrigado, Mariângeles, Andréia. Seguinte, ela falou assim, saí com um cara e o cara não me ligou mais na consulta.
Falei, cara, esse cara te gostou muito. Te gostou, não tem... E olhei, ela falou assim, tá bom. Eu encontrava essa pessoa constantemente. E ela dizia o seguinte, nem vamos perguntar não, viu? Isso não tá certo. Não tá, não. Não, imagina, não me ligou mais, não quer saber. Eu não vou mais jogar contigo, não, porque a gente fica com falsas esperanças. Aí eu fiz meu dever de casa. Bem, dos dois, um. Posso ter errado a leitura? Evidente. Gente, não queira saber, não queira dizer que você é o profeta, tá? O que acontece? Você pode errar a leitura? Pode. E pessoal, veja como humildade é de fato a resposta para muita coisa na vida. Eu já fiz uma live, inclusive, nesses tempos falando sobre erros, né, erros e acertos, o que podemos fazer para minimizá-los, né, a importância da gente trabalhar para diminuir os erros, mas ele é uma possibilidade constante, maior ou menor, dependendo do nosso esforço em diminuir essa margem. Né? Não queira ser o olho de Tandera, o Thundercats, entendeu? Porque assim, o que acontece quando você se cobra nesse nível? Você está tentando ser 11 e a nota máxima é 10, né?